Nesse vídeo você vai ver um pequeno review de Castlevania Noturno, algumas explicações de alguns fatos e explicação do final. A série começa no meio da Revolução Francesa, no século XVIII, um momento que o povo se levanta contra o absolutismo e a opressão aristocrata. Porém, diferente do livro de histórias, descobrimos aqui que muitos desses chefes desses setores são vampiros ou servos de vampiros. Em vez de apenas explorar brechas do poder, essas criaturas imortais usam seus poderes para controlar nações inteiras, manipulando reis e nobres. A população está exausta, não só por causa da política, mas também por causa do sobrenatural. Hit Belmont, o jovem herdeiro da família Belmont, nesse cenário caótico, desponta como uma figura central nesse período. Ele conta com o apoio de Maria Renard, sua meia-irmã, Annette, uma ex-escrava que fugiu do Caribe, e também mais tarde misterioso Alucard, filho do Drácula. É justamente nesse caldeirão que se desenrola a Nocturne. Detém Elizabeth, a vampira Messias, e a sua alcoólica Drota, que buscam reviver uma deusa sanguinária, para lançar o mundo numa noite eterna. Drota, Elizabeth e o Antigo Egito. Relativamente novo em Castlevania é a inclusão do Egito. Vemos que, onde geralmente predomina o folclore europeu. Descobrimos que Drota é uma antiga sacerdotisa de Sekhmet, uma deusa antiga. É considerada a deusa da guerra e da cura. Vemos que no passado seu culto foi destruído por alguns homens, e meio querer vingança, ela assassinou e bebeu o sangue de um vampiro, obtendo assim poderes para tentar fazer a reencarnação da sua deusa. Para materializar Sekhmet precisava de 3 almas. Era preciso reviver parte da sua alma divina, que na série é dividida em Ba, ligada ao sangue, Ka, o coração, e uma terceira luminosa que seria ligada mais a uma aura curativa, compassiva e divina. Mas historicamente os egípcios acreditavam que as almas podiam ter 5, 7 ou até 9 partes. Aqui na série pensamos apenas em 3, para construir um enredo de Sekhmet, entre a Sekhmet corrompida e a que busca o equilíbrio. Quando Drota encontra Elizabeth Baltrori, que é uma personagem da vida real das histórias que se banhava em sangue de jovens para manter a sua juventude. Surgem então os rituais macabros que culminam com a Elizabeth com seu verdadeiro poder, tentando trazer a noite sombria para a Terra, a virada ou traição de Drota e a ascensão dos heróis. Na primeira temporada, Drota morre pela mão de Alucard, mas ao retornar nessa segunda temporada, ela volta mais sombria e mais poderosa. Ressuscitada como uma criatura da noite, capaz de andar de noite e de dia sem problema nenhum, ela continua sua missão para reunir os fragmentos da alma de Sekhmet e fortalecê-la dentro de Elizabeth. Mas, contanto, a sua sede de poder vai crescendo cada vez mais e sua lealdade a Elizabeth vai diminuindo cada vez mais. O embate final acontece quando Annette, viajando no sobrenatural nos seus antepassados, consegue atingir a porção benigna de Sekhmet. Então a deusa desperta em Annette, fazendo-a enfrentar a Elizabeth, que já tinha consumido o sangue e o coração de Sekhmet. O clima, nesse momento, envolve lutas belíssimas, envolvendo Richard, Alucard e os outros membros da equipe, enfrentando o exército de criaturas da noite, enquanto Annette canaliza a essência curativa de Sekhmet para enfrentar e chamar a atenção de Elizabeth. Só que no último instante, Drota trai a Messia vampírica e tenta absorver para si o próprio poder de Sekhmet, dizendo que o plano exatamente era esse que ela queria fazer, gerando combate ainda de proporções épicas. Finalmente temos uma cena em que a própria Annette e Sekhmet luta com Drota, por dentro e por fora. Enquanto isso, vemos Richard despertar o seu poder mágico de sua herança Belnard, que eram magos no passado, tornando-se a figura de coragem para Annette, para vencer a possessão divina e tomar o controle completamente. A batalha contra Drota é muito boa, fazendo menção aos combates que temos já na Castlevania, culminando com um golpe final em Drota de Richard, usando a espada de Alucard. Era a vampira, Maria Renard e a sombra misteriosa. Se a linha principal chegou a um desfecho, muitas peças do tabuleiro continuam ativas. Terra, mãe de Maria, sucumbiu ao vampirismo para salvar a filha. Agora ela vive dividida entre manter algum traço de humanidade e a sede de sangue que a atormenta. Suas influências e os riscos que Terra representa formam uma grande incógnita para futuras temporadas. Ao que tudo indica, ela não se curvou a Elizabeth Bathory, preferindo agir por conta própria. Isso tudo afeta profundamente Maria, que nesta temporada se descobriu tomada de raiva contra o pai, o Abade, e ele por sua vez vendeu sua própria alma para fabricar criaturas da noite, acreditando a servir Deus por meios infernais. Uma contradição que o consumiu até o último suspiro. O conflito familiar resultou na morte de Abade pelas chamas de Maria, um ato que corrói a alma da jovem feiticeira e abre caminhos para uma faceta sombria surgir dentro dela.
A série introduz ainda uma entidade que se manifesta como uma sombra e em alguns momentos assume a forma de um coiote. Algumas culturas indígenas das Américas veem um coiote como um trapaceiro, por vezes cômico, por vezes malévolo, um ser que distorce acontecimentos e benefícios próprios. Na série, essa sombra faz acordos infernais e recolhe almas e promete poder a quem ceder ao ódio e ao medo. A presença dessa entidade ao lado de Terra sugere que talvez ela seja próximo alvo da manifestações demoníacas e, por consequência, um problema para Maria e todo o futuro da França. Aurochs, Mizak e o Vácuo do Poder em Paris. Enquanto Drota e Elizabeth caem, surge uma dúvida: quem controlará Paris agora? Muitos nobres morreram, vampiros foram aniquilados, criaturas da noite se rebelaram. Aurochs, o vampiro oriundo das Américas, possui um arco dramático, intenso, envolvendo Mizak, o soldado religioso que reprime seu desejo amoroso. Em meias a batalhas e dilemas de honra, Aurochs decide salvar Mizak da morte, transformando em vampiro. Esse ato, movido pela culpa e pelo amor, gera um novo par de imortais em Paris, um par que pode facilmente preencher o vácuo do poder deixado. Resta saber se Aurochs e Mizak vão seguir o caminho do bem, defendendo a população contra ameaças maiores, ou serão consumidos pelas trevas. A temporada lança essa semente. Aurochs não é um vilão unilateral. Ele é ambíguo, ferido e pode tanto aliar os Belmonte e seus amigos quanto traí-lo, para proteger seus próprios interesses ou o amor de Mizak. Caminho para São Domingo. No epílogo, Annette se prepara para voltar para São Domingo, onde a luta pela liberdade dos escravizados ocorre em paralelo à Revolução Francesa. Eduard, o ex-cantor e agora monstro da voz angelical, a acompanha como protetor e aliado. É um gancho empolgante, pois a Revolução Haitiana é uma das passagens históricas mais marcantes na luta contra a opressão colonial. Ao imaginar vampiros e seres infernais se infiltrando nesse conflito, abre caminho para tramas ricas e ainda um pouco exploradas no universo de Castlevania. Richard, por sua vez, sente-se dividido. Ele encontrou em Annette um amor verdadeiro e se tornou um Belmonte mais confiante. Mas ainda existe toda uma Europa vulnerável. Maria permanece em Paris ao lado de Juste Belmonte, que resgatou a sua própria fé na magia ao tentar salvar a sobrinha das garras da escuridão. O veterano, marcado pela perda de sua amada Lydie, carrega a esperança de guiar Maria para a parte longe do ódio. Enquanto isso, Terra, livre, mas consumida pelo vampirismo, vaga pelas ruas paraienses, lutando contra os seus instintos. Enquanto o número de partes da alma, segundo a mitologia egípcia, para quem ficou curioso, a série apenas pincelou Ba, Ka e uma parte curadora, AK ou H. Mas há registro de há 9 componentes na cosmologia do Egito. Essa riqueza cultural pode ser ainda mais explorada se Sekhmet ou outras divindades ressurgir no ar. Agora vamos falar de Alucard. Apesar de não ser todo o foco narrativo nele, para não apagar a presença dos outros personagens, suas aparições fortalecem a trama, rendendo cenas de ação arrebatadoras, durante o clímax da segunda temporada. Alucard assume um papel essencial nas lutas derradeiras contra Drotas e suas criaturas da noite, em momentos que lembram a fúria indomada do Drácula. Vemos liberar uma espécie de poder máximo, ao conjurar bolas de fogo semelhante a seu pai fazia no passado. Também vemos voando, girando sua espada mágica, e também vemos o combinando lutas com Richter com seu chicote flamejante. Embora Alucard tenha passado séculos perambulando pelo mundo, sua chegada na França não ocorre por acaso. Ele segue rastro de magia egípcia ligada à deusa Sekhmet, cuja essência perversa ameaça destruir o que resta da luz da humanidade. Assim, a sua aparição neste novo arco funciona como uma ponte entre a saga original e desafios inéditos que assombram Richard Belmont e seus aliados. Apesar de se mostrar mais reservado e experiente, Alucard não hesita em auxiliar a nova geração de caçadores de vampiro quando percebe que Elizabeth Báthory planeja renascer como uma deusa sombria. Na primeira temporada de Nocturne, sua aparição final e decisiva para salvar Richard e Annette de um destino terrível, já no segundo ano, ele se estabelece como mentor silencioso, oferecendo conhecimento sobre as partes das almas egípcias, Ba, Ka e a porção curadora, e alertando sobre as consequências de manipular forças divinas. Seus combates ao lado de Hit remetem à clássica batalha contra Drácula, mas agora ele carrega marcas emocionais mais profundas, fruto de um século vagando sem amparo e de antigos amigos. O relacionamento de Alucard com os outros personagens também reflete a naturalidade dolorosa. Ele observa Maria, jovem feiticeira cujo ódio cresce, podendo corromper seu coração, como também já viu Drácula perder a sua humanidade no século passado. Ao mesmo tempo, Alucard enxerga em Annette uma determinação similar à de Cifra Bernards e faz o possível para orientá-la, durante o confronto com a essência sombria de Sekhmet. Mesmo sendo parte vampiro, mantém-se firme e ideal de defender a vida mortal, carregando a dor de ter enfrentado o próprio pai para salvar o mundo.
Nas batalhas mais intensas, Alucard libera poderes que lembram sua origem vampirística. Quando Drota obtém poderes infernais e ameaça consumir a ressurreição de Sekhmet, Alucard não hesita em lutar com tudo que tem, unindo Serrites e Anet para impedir a tragédia. Essa postura reforça o quanto o vampiro, mesmo ressentido pela imortalidade, palpita constantemente pelo sacrifício em prol das pessoas que mal conhece, um reflexo de sua imensa compaixão. No fim, a presença de Alucard em Nocturne conecta o legado de Castlevania ao novo e perigoso capítulo histórico. Ele não apenas representa o elo entre Drácula e a humanidade, mas também simboliza a esperança do bem pode triunfar, ainda que mal se reinvente a cada geração, enquanto que Hit e os demais personagens seguem sua jornada, seja na Europa ou no Caribe. Alucard continua sempre onde esteve, nas sombras, pronto para emergir sempre que a noite ameaçar engolir o futuro dos mortais.